Presidente da Câmara Municipal da Amarante, a doutora Rita Batista, e agradecer a sua presença aqui na inauguração. Também o António Campos Leal, o fotógrafo, que hoje vai inaugurar aqui a exposição, o livro na parede, os meus livros. E quero cumprimentar todos os presentes e agradecer por estarem aqui hoje num dia de terrível calor. É preciso coragem para estas coisas, para ir a eventos com este calor tórrido que se faz sentir em Amarante. E, portanto, agradeço imenso e sei que ainda há pessoas que se deslocaram do Porto e de outros sítios para vir aqui a Amarante a estarem aqui presentes, e a exposição efetivamente vale muito a pena. Aliás, toda a fotografia do António vale a pena. Estamos a falar do melhor fotógrafo, sem dúvida, português de fotografia estenopeica. Porque se eu dissesse, desculpe-me António, se eu dissesse pinhole, o António mataria, certamente. Não matava. Mas fazia má cara. Eu sei. Portanto, estamos a falar exatamente da fotografia estenopeica, mais conhecida vulgarmente por fotografia pinhole. Esta exposição, eu quero cumprimentar o Pereira Lopes, o presidente do Instantes, do Festival Internacional de Fotografia, porque esta exposição também é patrocinada, aliás começou também com a ideia do Pereira Lopes, com o António, criar esta fotografia, esta exposição, que é efetivamente sobre a biblioteca do Dr. Pacheco Pereira, na Marmoleiro. É uma exposição composta por 30 fotografias, 29 mais o livro, que foi já editada pela Tinta da China há uns anos, portanto ela está em livro. 2015. Está na segunda edição. Exatamente. É um excelente livro, editado pela Tinta da China. Exatamente em que o António nos mostra a biblioteca, uma das melhores bibliotecas privadas que nós temos em Portugal, através do olhar do António e através da luz, acima de tudo, da luz. O que é que a luz nos vai mostrar no meio daqueles livros e daquela complexidade, onde ele lia a literatura com a fotografia, portanto, todas as expressões artísticas que ali se encontram, bastante evidentes, são fotografias maravilhosas, eu adorei, mas já não era de esperar outra coisa. E porque quando falamos em fazer aqui uma exposição com o António Campos Leal, o António mostrou-me, aliás, o António tem uma exposição na Torre de Tombo, que é sobre o Centro Português de Fotografia, que inaugurou há pouco tempo e que está agora em exposição, e também mostrou essa. Eu, se calhar por uma questão mais, não digo afetiva, mas efetivamente, pronto, tenho uma admiração pelo Pacheco Pereira e pela sua biblioteca. Eu escolhi esta exposição. Mas também disse que não invalidava que outras não viessem mais tarde, outra exposição. Portanto, espero não aguentar por cá mais uns anos. Vai aguentar com certeza. E portanto, agora temos esta que já esteve no Instantes e que esteve no Centro Português de Fotografia, teve também no dia da fotografia estenopeica, no Dia Mundial da Fotografia Estenopeica. Ela foi inaugurada no Centro Português de Fotografia, isto em 2018, se não estou em erro. Sim? Sim. Foi. E portanto agora vão podê-la ver aqui na Casa da Granja até o dia 26 de setembro. Diga? Foi para dar das chances. Não, mas eu estive a fazer o trabalho de casa, que é ler toda a sua exposição. E então, e esta exposição vai estar aqui, pode ser visitada até o dia 26 de setembro. Ela ocupa 3 salas, vamos começar aqui na sala ao lado, aqui na sala do meio, e depois na Cavalariça e na sala anexa à cozinha. Como eu disse, são 30 fotografias, inclusive o livro, que também está ali encaixilhado, para quem o quiser ver. O António, não é preciso falar do currículo do António, porque estamos a falar de um senhor da fotografia subejamente conhecido, com anos e anos dedicados à fotografia, não só à fotografia estenopeica, como à fotografia em geral. É professor de fotografia, foi no Instituto Português de Fotografia e noutros sítios, em muitos sítios, e na comunicação social. Eu também sei que teve no Avante e por aí fora. No Avante não esteve. Não teve, não? Não, teve no Diário. No Diário, foi isso.
portanto, estamos a falar de um senhor que se dedica à fotografia, mas não, desde 1969, não? E depois fez ali um interregno e voltou mais tarde, tem o calendário bem esgalhado. Quando criou o buraco da agulha, quando estava no Instituto de Professores de Fotografia a dar aulas. Também lecionou no Centro de Professores de Fotografia? Não, o Centro de Professores de Fotografia não. Não, mas tem lá fotografias, aliás, as suas fotografias... Tem 5 fotografias. Sim, as suas fotografias são as únicas fotografias cenopéicas que fazem parte da Coleção Nacional de Fotografia. Portanto, estamos a falar de um senhor da fotografia Portugal que eu tenho muito gosto em ter cá, uma excelente pessoa que eu gosto muito sempre. Não é nada péssimo, isso é o que dizem, mas não é. Tenho um mau feitio. E eu só, além disso, tudo isto, porque a sua formação é químico, ele foi de formação é químico, mas é um fotógrafo que eu muito aprecio e que eu tenho um imenso gosto em ter cá. E muito obrigado por ter aceitado a convite. Principalmente com este calor. Muito obrigada. E agora vamos ouvir o António, que é por isso que aqui estamos. Eu começo por uma coisa muito simples. Agradecer por estarem cá. Porque sem mim me custa a vocês também. Agradecer ter-me cá. Agradecer teres-me trazido até cá. Se não fosse o Pereira Lopes, há uns anos, perante uma situação de conversa fortuita, num outro sítio, digamos, colado às artes e à atividade cultural, que é o Mira, alguém ter dito é que o Pereira Lopes é que podia trazer a tua exposição em instantes, e assim foi. E em boa hora começamos. Começamos com esta exposição, que foi para o Centro Português de Fotografia posteriormente. Outros trabalhos se seguiram, mais concretamente, e com este, porque eu não gosto de pensar a fotografia como sendo a foto isolada que se faz. Eu, quando começo a fotografar coisas isoladas, é porque já tenho na cabeça qualquer ideia de trabalho, mesmo quando uso o telemóvel, porque eu fotografo com tudo. Eu não faço, é por isso que eu não ponho nas minhas fotografias feito com o telemóvel tal, feito com a câmera tal, porque eu não preciso. O que me faz a fotografia não é o telemóvel, a câmera estanopeica, a câmera de grande formato que ainda uso, que era a câmera que usava na fotografia de arquitetura, todas as câmeras que eu uso. Eu faço a fotografia à custa da luz. E, essencialmente, a minha fotografia tem sempre uma referência, por muito pouco que seja. Da exposição do Centro Português de Fotografia, a primeira que está em Lisboa, na Torre do Tombo, a primeira fotografia que vendi lá em Lisboa e que foi escolhida, foi a única fotografia em que não há a marcação da luz. Que foi intencional, foi fotografar aquilo no ambiente de sossego, porque eu acho que é uma pianola, que não é um piano, acho que é uma pianola. Ou então será um órgão, que nunca o abri. E que está num púlpito que era onde o Sr. Padre tocava e rezava para os presos, e portanto seria um momento de suave naquela prisão que era a cadeia como é que se chama? A antiga cadeia da relação do Tribunal do Porto. Ora bem, quando a minha busca é sempre alguma referência direta com a luz. Se calhar culpa no sentido positivo, de eu ter tirado o curso que tirei, ter dado ótica, ter dado luz, portanto, ter cedo começado a olhar para a questão do espectro da luz. Para quem não saiba, se não tivéssemos cristalino, tínhamos cá um pinhol, e o olho é o grande responsável da maior parte das filosofias. O olho e a luz são os grandes suportes do pensamento filosófico que depois caminhou para o pensamento científico. Eu caminhei no sentido da fotografia estanopeica por uma razão muito simples. É que, sendo estruturalmente a nossa língua latina e grego, tirando mais algumas entradas fortuitas de outras línguas, mas o grego faz parte da estrutura da língua portuguesa. Em grego, stenopo quer dizer furo, passagem estreita. E eu já usava o stenopé da minha formação francófona. E só comecei a ver pinhole fotografia pinhole, quando o pessoal começou a ter internet. E eu achei descabido, quer dizer, eu tinha que defender a minha dama, que era a fotografia estanopeica. Quer dizer, andei anos a pugnar que havia uma formação da palavra, e depois, na Associação Efêmera, onde o livro saiu, havia ainda é sócia,
a uma senhora que é professora de grego e que eu em conversa com ela disse, isto assim, eu não tenho razão. Tens, a palavra é essa, foi formada assim, está corretíssimo, podes ancorar aí que ancoras muito bem. Eu disse, pronto. Agora, relativamente a este tipo de fotografia, pode parecer assim um bocado esquisito porque é que eu acabei por trabalhar intensamente nesta área. Eu passei a trabalhar intensamente nesta área por uma situação fortuita. Portanto, temos que pôr as coisas como elas são. Devido a uma relação familiar, eu fazia, normalmente ao domingo, vida familiar em casa do Zé e acabava por começar a fotografar com as câmaras digitais e com as câmaras do livro. Desculpe, Zé, estamos a falar... Desculpe. Do Pacheco Pereira. Estamos a falar do Zé Pacheco Pereira. O Zé Pacheco Pereira, isto Sim. O que é que acontece? A certa altura, eu, sábado, pensei, amanhã vamos lá almoçar, já sei o que eu vou fazer. Vou levar 2 ou 3 câmaras e vou fazer uma experiência. Nem me disse nada, fotografei, depois veio para casa, revelei, gostei e depois passei a ir com uma mala carregada de câmaras para fotografar. E ele, quando começou a ver as fotografias, ficou hipnotizado. Aliás, pelo texto dele no livro. Ele está aqui também. Aí está na quer dizer, foi uma referência que me estimulou. E porquê é que me estimulou? Estimulou-me por uma razão seguinte. Devido ao meu mau feitio, porque sou muito frontal e dou muito mal com... Miguel Esteves Cardoso inventou uma expressão que eu não gosto nada. Eu gosto muito mais da minha expressão tripeira, que é engraxar os sapatos aos personagens. Eu não gosto de engraxar ninguém. As pessoas ou gostam ou não gostam. Tal como eu, ou gosto ou apaixono ou detesto. Pronto. E estas coisas são como são. Senti-me estimulado, há reconhecimento, e quando há reconhecimento, e como eu tinha já uma grande ligação aos livros, se não fosse o livro, eu não sou o que sou. Porque não era pela química que eu lá ia. O que acontece é que, por exemplo, basta vocês, se têm Facebook, começarem a ver a intervenção de alguns personagens no que tem a ver com a exploração espacial e com a viagem à Lua, é só disparados. Se as pessoas tivessem lido Júlio Verne e da Terra à Lua, se calhar já se tinham entusiasmado em aprender mais qualquer coisa. E ele, lá está, no meio desta história toda, está isto tudo junto. Está a fotografia digital, está a fotografia estanopeica, e como eu dizia, tudo para mim serve para agarrar a luz. No caso da fotografia estanopeica, é um discurso completamente diferente. Dificilmente eu tenho uma fotografia dentro deste processo que eu faça com aquilo a que chamamos tempo de exposição, que é o tempo em que o obturador está aberto e entra a luz, que seja um tempo inferior, é caso para dizer, a 5 segundos. É sempre. Eu não me lembro de ter tirado nunca nenhuma fotografia com menos de 10 segundos. Não me lembro. Mas tenho algumas com 52 horas. Eu tenho uma com 53 horas. Portanto, e os resultados são completamente diferentes. E neste caso da biblioteca, que eu ainda comecei a fotografar com uma câmara em que tinha que comprar, tinha que se mandar vir a Hong Kong, é feita por um personagem, um chinês em Hong Kong, é uma câmara em madeira. No meu caso, optei por uma câmara em que uso o rolo grande, o rolo 120, a fotografar em negativo 6:9, e lá está. Eu comecei a fotografar com isso, e como nessa câmara a fotografia utiliza películas que têm uma sensibilidade muito superior à de papel, os tempos eram mais curtos. E não me satisfazia. Porque, por exemplo, a fotografia aí, quando passarmos por ela, eu vou referi-la, há uma mancha de luz que, se fotografasse com uma das minhas câmaras que tem um diafragma tão pequenino, sobre papel, e que me pode ter pedido 3 horas, ou 2 horas, ou 37 minutos, essa mancha de luz que está aqui na fotografia tirada com a película, vai aparecer borratada a fazer um percurso. E como eu fotografei inicialmente essa parede com essa câmara, eu tenho essa luz que entra aí, que é de um óculo que está ali por cima da porta, que é um círculo, e que devido à perspectiva faz uma elipse e que vai por ali fora a iluminar, e portanto eu tenho a distorção da elipse em função do trajeto no plano,
Olha, não sei do desenho técnico da Exatamente. conversa. Portanto, o que aparece lá ao fundo, o que aparece à entrada é completamente diferente. Mas fotografado com o papel, estavam respostas que me satisfaziam muito mais. E eu gradualmente fui abdicando da película. Mesmo quando utilizava uma câmera que eu tinha então, fazer fotografia de arquitetura, pegava nos carregadores e em vez de pôr a chapa de película com sensibilidade de 100 ou 400 ou 50, punha papel, porque se for papel antigo tem uma sensibilidade de 8, se for mais recente tem 10. Portanto, mas mesmo assim tem tempos de exposição muito longos e isto satisfaz mais o meu processo criativo. E o meu processo criativo está muito ligado à questão da filosofia. E com o aparecimento da internet isto foi terrível para mim, porque eu tive acesso e tenho acesso a tanto material que me interessa que deixei de comprar livros. Portanto, eu deixei de ler literatura. A única literatura aquilo que eu chamo de literatura impressa, a única coisa que ainda leio é poesia e filosofia. Mas também já vou buscar na internet porque encontro tudo o que quero e quando não quero, então vou comprar o livro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: acabei por, estruturalmente, ir ao encontro de um processo que tem a ver numa ligação direta com o livro e com o pensamento filosófico. Porque é assim, a gente ou cresce ou não cresce. Se não crescemos, como eu costumo dizer aos jovens quando faço as oficinas de formação, a fotografia é sempre influenciada por uma coisa que está dentro de vocês, que é música. Vocês ouvem música e quando estão a ouvir música, ainda por cima, a maior parte deles dominam muito bem o inglês e a maior parte da música é em inglês. A música não é em inglês, as letras é que são. E eles depois pensam naquilo que estão a ouvir e naquilo que estão a ver e vão digerindo. Nós temos que nos habituar, e quem ensina sabe isso muito bem, eles não estão desatentos. Eles não estão a ligar nenhum, porque às vezes não é a mesma coisa. E nós temos que descobrir a forma de lhes ganhar o interesse e de os pôr interessados naquilo que está a dizer. E aí há uma boa técnica que, pronto, a minha vida deu-me para isto. Eu fiz muito desporto, inclusive artes marciais e assim. Às vezes brinco quando tenho assim mais agitado, brinco um bocadinho e digo, opá, tem uma calma porque nós estamos aqui a fazer um combate. Eles ficam sem olhar, pronto, ao comitê, ou falamos assim. Porque a juventude está atenta a todos os disparates que a gente diz. E tal como está atenta a todos os disparates que a gente diz, também está atenta às coisas sérias. Não dá importância naquele momento. Eles querem é dar atenção aos nossos disparates. E o meu disparate maior foi ter metido nisto. Que me leva ao dinheiro, que não é muito. Aliás, o pessoal que me conhece sabe que eu digo frequentemente isto. Eu não jogo no Euromilhões por uma razão. É que um dia saía-me e o pessoal ia exigir que eu trabalhasse mais. Já tinha dinheiro, já podia trabalhar. E eu não jogo por causa dessas coisas. Pronto. Mas há uma deixando mais tempo aqui, há uma realidade que é esta. Como fotografo sobre papel, fotográfico clássico, químico, tenho que utilizar produtos químicos e este material está caro. A minha sorte é que tive um patrocínio há muitos anos atrás com uma outra exposição que não tinha nada a ver com fotografia de Ternotec. Foi a última exposição que eu fiz a partir de material recolhido com película, numa Mamiya 645, em torno da ideia de cadeiras e mesas, uma exposição que eu fiz em Lisboa que se chamava Curvilíneas, em que eu fotografava só cadeiras e mesas, principalmente arrumadas nas balcas lá embaixo. Eu sempre acordei muito cedo, agora ainda acordo mais cedo, mas sempre acordei muito cedo e então a minha ex-companheira ia trabalhar para a empresa e eu ia fotografar para as balcas. E fotografei, fiz uma exposição magnífica e, nessa altura, tive o patrocínio de uma empresa que já não existe, que é a Cifoto, e que representava a Ilfa. E eles deram-me imenso papel e deram-me produtos químicos. A Colorfault, um dia tinha lá material em Lisboa, fora de prazo, deram-me resmas de papel fora de prazo, já não podiam vender. E eu vou gastando esse papel. Quase que só compro quando tenho que fazer oficinas, porque quero o formato mais pequeno. Mas porquê isto? Eu vou-me perdendo, porque isto está tanto tamanho. Não sei se lhe vou deixar tempo para falar. Mas Não, tenho tempo. Pouco ou nada. O que é que acontece nesta história do livro e que, a seguir, há muita influência na disciplina de base com que eu entrei no Instituto Português de Fotografia. Foi a fotografia de arquitetura de interiores, em que eu criei uns apontamentos que eu teorizei sobre fotografia de arquitetura. E, como tem muito a ver com a minha leitura dos interiores, a leitura dos interiores ajuda-me a ter uma percepção
do que acontece nos interiores, o que é que me interessa. E daí ter depois avançado para fazer o trabalho em torno, durante a pandemia, como não havia visitas, fotografei o Centro Português de Fotografia, a cadeia, e foi essa exposição, tirando alguma representação que tivesse a ver com câmaras, com o que era propriamente fotográfico, ficou só a cadeia e deu para expor em Lisboa, na Torre do Tombo, 30 fotografias sobre uma ligação, sobre a cadeia, não é? Que é Luz e Tempo, e que é o título da exposição, e que faz a relação entre essa exposição e o 10º aniversário da atribuição do selo Unesco ao documento que extinguiu em Portugal, o documento do reinado de Dom Luís, que extinguiu a pena de morte e dignificava a vida nas prisões. Portanto, há um documento, e que tem o selo Unesco, há 10 anos, em que é considerado um documento prioritário de interesse mundial, porque nós somos os primeiros a extinguir a pena de morte e acrescente-se a dignificar a vida nas prisões, porque aquela cadeia, como só dizer PF, aquilo era um tormento, não é? Aquilo não... E são estes interiores. E depois, posteriormente, com a exposição este ano, tendo realizado a recolha em 2023 e 2024, fiz um trabalho sobre a Casa dos Livros, no Palácio de Burmasta, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Neste caso, eu não conhecia o espaço, atirei-me de cabeça para fazer aquele trabalho e fui à net ver imagens. E não gostei das fotografias que vi. Tenho isto mal feitio. Não gostei. Mas depois, quando lá fui para fazer um levantamento... Estás a crescer, não estás? Estás a crescer, és novinho. Ou novinho, não sei. Acho que és novinha. Entretanto, o que é que acontece? No primeiro dia que fui trabalhar, e eu costumo fazer esta técnica desde alguns anos atrás, eu fotografo com o telemóvel, os registros do que quero para estudar, mas relativamente à Casa dos Livros, decidi logo fotografar inicialmente em estenopeico, mas com a câmara digital. Porquê? Porque mal entrei, aquilo era tudo branco, com uma luz muito mal feita, porque lá está. Os arquitetos recuperaram a casa nunca sabendo para que é que aquilo ia servir mais tarde. A luz era daquelas lâmpadas de meia bola, de esfera, que é espelhado aqui, que projeta a luz na parede, que abre a luz toda. Que, se não fosse para ser o que é até capaz de servir perfeitamente, mas era uma luz muito agressiva e eu decidi fotografar em digital para ver o que é que aquilo ia dar. Porque o branco, ainda por cima, dá para não rir um pouco, porque assim, há uns anos atrás fiz um trabalho, ainda em película, que era só fotografar coisas brancas. Vamos imaginar um guardanapo pousado e ovos deitado aqui, um pires com azeitonas brancas, uns dados brancos virados ao contrário, portanto, era só branco. Não, o branco não é propriamente representado, o que é representado são as nuances de branco, e o branco tanto pode ser azulado como amarelado, como outra cor qualquer, às vezes até um bocado cinzento. Esta é a minha vantagem de ser químico e ter trabalhado numa fábrica de tintas, não é? Tudo isto se junta, vai servindo de degraus. Ora bem, o que é que acontece? Na Casa dos Livros, quando me senti seguro com o trabalho realizado, comecei a fotografar, ainda por cima, na Casa dos Livros eu não tinha condições para ter lá o laboratório montado para fotografar e revelar, portanto eu tinha que levar, vamos imaginar, num dia levava 4 câmaras, ou 5 ou 6, conforme o tamanho, depois lá fotografava, metia-as na mala, ia para casa para revelar, no dia seguinte decidia outra coisa, portanto tive que ir fazendo calmamente com suporte de papel. Portanto fiz algumas em digital, expus, e fiz algumas em papel, químico. Diga-se passagem, que a fotografia que eu mais gosto foi uma que fiz sobre papel clássico, sobre papel químico, fotografia química, que tem muito a ver com um fotógrafo da minha preferência, que se chama Jean Lupsieff, e que tem uma célula de porta entreaberta, para onde entra uma mão para segurar o puxador de uma porta. E é melhor eu ficar por aqui, senão isto não era um seminário. Desculpe, não fixei isso, não. Dona Rita. Olha, disse 2 vezes aqui e disse-me lá fora que tinha mal feitio, mas eu estou encantado.
Porque tem um sentido pedagógico que muitas vezes não encontramos nos grandes artistas, que têm tantas vezes dificuldades em se expressar e explicar o que querem mostrar e o que querem transmitir, mas o António é efetivamente um pedagogo, por isso eu acho que pode acrescentar isso, ou já terá acrescentado à lista de competências, porque foi mesmo uma delícia ouvir, e por isso muito obrigado. Obrigado por cá estar, um cumprimento muito especial à Verónica. Eu tenho muita satisfação em voltar à Amarante, não é, João? O João recebeu bem, noutra altura? Conhece da política, Não, das manifestações. Eu cá vinha, quando o conheci, eu vinha cá passar a casa de uma amiga uns dias. Era a Maria Luísa. A Elisa Antunes. Sim, amigos, sim, sei que conhece, é conhecida. E conheci os pais. Sim, sim. Tem muita consideração por ela. A miúda que pinta, A Joana. A a Joana, a primeira coisa de cores que recebeu foi o Oliveira. Que bem. Há histórias. Muito bem, então já viveu por cá alguma coisa e também gosto de estar neste regresso. Um cumprimento muito especial à Verónica e agradecer-lhe pelo trabalho que faz em prol da cultura em Amarante e neste trabalho que faz na Associação para a Criação do Museu Ivone Teixeira Pinto. E cumprimentar-vos a todos, dar-vos as boas-vindas a Amarante para quem não é de cá, convidar-vos a conhecer o que Amarante tem para vos oferecer, esta exposição que aqui podem visitar, mas também as que estão patentes no nosso museu, que está temporariamente deslocado para o antigo Solar de Magalhães, e convidar-vos a percorrer as nossas margens, a conhecer também a nossa gastronomia e tanto que temos para vos mostrar estes dias. Amarante está cheia de visitantes nesta altura e está muito calor, mas ainda assim tenho a certeza que serão bem acolhidos. Nós viemos cá para assistir, para visitarmos esta exposição de fotografia, não para ouvir, mas eu agradeço muito o convite que me é feito, que foi feito à Câmara, sou presidente por impossibilidade da agenda, não pode cá estar, mas ainda assim é sempre com muito agrado, com muita emoção e com muita gratidão pelo trabalho que tem feito, que cá venho sucessivamente à abertura de exposições, porque aprendo sempre muita coisa e por isso muito obrigada, Verónica, pelo trabalho que faz. Um trabalho que reconhecemos todos que é muito mais do que isto, é muito mais do que a preparação para as apresentações, é muito mais do que um trabalho de seleção, é um trabalho de campo, é um trabalho que, perdoar-me-á uma expressão, um trabalho que sai do corpo, porque também trabalha aqui efetivamente, fisicamente muito, e é muito importante que a sociedade civil se envolva também nestas causas que são de todos. Por isso, muito obrigada pelo trabalho que tem feito e acho que estamos prontos para ir visitar a exposição. Muito obrigada.